Bom dia. Bom dia. Aí. Enquanto as crianças saem, abra suas Bíblias no Salmo 32. Hoje nós vamos para a nossa terceira mensagem na série de mensagens buscando a Deus. Um assunto extremamente importante e atual, não somente para a nossa igreja, mas eu acho que para os cristãos, né, no geral. Precisam de fato buscar a Deus, e não buscar a Deus de modo superficial, como a gente vê geralmente aí no meio dessa loucura toda que se chama evangelho, né? Nós queremos buscar a Deus baseado na sua palavra. Uma das coisas que nós precisamos lidar, e nós precisamos ser honestos com isso, todo mundo precisa lidar é com a mentira, né? Mentira, engano. É tanto que uma das coisas que foram mais faladas, ou tem sido falado nesses últimos anos, criaram-se até um termo novo, né? Fake news, né? Para mentira, notícia falsa, essas coisas do tipo. Isso é até crime, né? Na realidade. Você mentir ou desonrar, falar algo da honra de alguém que a pessoa possa se sentir ofendida, isso pode ser tido como crime, né? Eu não sei se eu acho que estou ouvindo conversinha paralela, está me atrapalhando um pouquinho. Eu queria só pedir a compreensão, meus irmãos, por favor. Uma das coisas que, então, mais a gente vê se falar nos últimos tempos é essa ideia de mentira, enganar um ao outro, e você pode até processar a pessoa por causa disso. Olha a que ponto nós chegamos de precisar ter uma lei ou leis para que as pessoas não possam falar mentira a respeito de outros. Mas isso nós estamos falando de algo externo, né? Mas quando a gente está falando da mentira contra Deus, né? Quando você tenta enganar Deus, quando você tenta enganar os outros também, achando que está enganando a Deus e os outros. Hoje nós vamos ver uma das passagens, ao meu ver, mais duras, mais belas, mais difíceis de todas as Escrituras. Esse trecho, inclusive, foi uma das passagens a qual eu usei na minha monografia, quando eu estava falando sobre o tema de depressão, né? E a gente vê aqui alguns resquícios do que nós chamamos de depressão hoje na vida de Davi por causa de pecado. Não estou dizendo que todo tipo de depressão é pecado, mas isso também decorre. Só um parênteses. Mas enfim, o tema que nós vamos ver hoje, a nossa série de mensagens é sinceridade, como viver uma vida transparente. Como é que nós podemos viver uma vida transparente? Deixa eu só fazer uma recapitulação rápida do que nós vimos nas últimas semanas. A primeira semana a gente falou de quem precisa de avivamento, né? E a gente memorizou esse versículo, né? A gente podemos falar todos juntos? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Lavrem o campo. Oséias. Esse é um trecho exatamente mostrando que todos nós precisamos, né, preparar os nossos corações para buscar avivamento. Não existe nenhum de nós que possa chegar ao ponto de dizer, nós estamos prontos, tem tudo certo na nossa vida e nós não precisamos. E o primeiro assunto, então, que o pastor Timóteo tratou diretamente, um assunto específico, ele falou sobre avivamento na primeira semana, na segunda semana, então, ele falou sobre humildade, e aí nós temos o segundo trecho da semana passada, que foi esse. Vamos ler todo mundo junto também? 1, 2, 3. Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas. E aí, então hoje nós vamos tratar de um assunto que é exatamente sobre a sinceridade. Se você vai ser humilde, se você vai precisar se humilhar, um dos meios de você se humilhar é você ser sincero diante de Deus, é uma consequência. Não tem como nós sermos humildes se nós não reconhecermos a necessidade de uma transformação do Senhor. E temos o trecho então da semana que é esse, Provérbios 28, 13. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Esse,
Provérbios 28, 13. Esse vai ser o trecho que a gente vai memorizar durante a semana. Lembra de memorizar os outros dois, ou revisar os outros dois, e voltar para esse daqui. O tema então, meus irmãos, que a gente vai tratar essa semana é exatamente esse. Sinceridade, como viver uma vida transparente. A transparência que nós vamos falar aqui não é uma transparência apenas diante de Deus. É porque Deus conhece os nossos corações. Deus nos conhece. Deus sabe exatamente quem é você. Não tem um passo que você dê nesse mundo que Deus não sabe, Deus não conhece. Não tem um pensamento em que você pense nesse mundo que Deus não sonde o seu pensamento, o seu coração. Deus nos conhece. Mas aqui a ideia de nós termos uma vida transparente, de a vida que temos diante de Deus ser a mesma vida que temos diante dos outros. Não é uma vida dúbia. Não é uma vida a qual eu vivo uma vida aqui na igreja, está tudo tranquilo, tudo legal, e quando eu saio daqui a minha vida totalmente se desfaz, é totalmente o contrário, é totalmente aquilo da qual eu não vivo. Nós precisamos então ter uma vida que seja uma vida igual, transparente, seja diante da igreja, do trabalho, da escola, onde quer que seja, você tem que ter uma vida em todos os lugares, a mesma vida. Não adianta nós querermos ter uma vida na frente das pessoas, a qual Deus sabe que não é a realidade da nossa vida por trás. A grande ideia, então, desse trecho que nós vamos ler hoje, a ideia do trecho que eu queria que você entendesse que nós vamos tratar hoje é o resumo desse salmo. Viver uma vida de sinceridade é obedecer a Deus e preocupar-se unicamente em agradá-lo, independente das consequências. Viver uma vida de transparência diante de Deus é porque eu estou preocupado em obedecer e fazer a vontade de Deus. Independente se as consequências vão ser boas ou ruins. Independente do que aconteça, a minha única preocupação é agradar e fazer a vontade de Deus. Se eu vou ter bons resultados em obedecer a Deus, ótimo. Se eu vou ter péssimos resultados, eu vou ser perseguido, vai acontecer coisas que eu não estou muito agradável com isso, ótimo do mesmo jeito. O objetivo maior de ter uma vida sincera diante de Deus é exatamente a ideia de não estar preocupado com as consequências, mas principalmente em fazer o que Deus requer. Vamos ler o Salmo 32, nós vamos ler o Salmo inteiro, são 11 versículos apenas, depois nós vamos aqui para o conteúdo da mensagem. A palavra de Deus diz assim, Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei o Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de te encontrar, de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que lhe deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se os justos, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra preciosa, verdadeira, infalível, a única verdade que temos, que é absoluta nesse mundo. Pai, muito obrigado por termos esse salmo incrível, maravilhoso de confissão de verdades a respeito do Senhor e a respeito de nós mesmos. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações, para ouvir a sua palavra, e ao sairmos aqui, Senhor Deus, estarmos dispostos a ter uma vida sincera, transparente, diante do Senhor e diante das pessoas. Ó Deus, trabalhe os corações, leve cativos os nossos pensamentos, as preocupações,
Se tem alguém aqui que está preocupado, está pensando em outras coisas, que o Senhor trabalhe nesses corações aflitos e faça-os concentrar na verdade do Senhor. Não naquilo que eu estou falando, mas naquilo que a tua palavra está dizendo. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, meus irmãos, aqui é uma consequência do salmo, na realidade é anterior àquele salmo 51, a qual nós vemos a confissão de Davi. Certamente você já deve ter ouvido falar do salmo 51, que é um salmo a qual Davi coloca o seu coração diante ali de Natã, né, o profeta, quando vai confrontá-lo, depois daquele pecado de Batseba, que Davi adultera, Davi manda o esposo de Batseba, Urias, para a guerra, para ele morrer lá, e ele fica ali abafando a sua consciência, como se nada fosse descoberto. No final das contas, Davi é rei, Davi ele tinha poder, ele podia fazer o que ele quisesse, então ele estava lá lutando com a sua consciência, até que chega um momento em que o profeta Natã vai lá, confronta Davi, diz que ele pecou e que Deus iria pesar a mão sobre ele. Davi então realmente confessa o seu pecado. Esse salmo específico, Davi está falando de como ele vivia enquanto ele não confessou o seu pecado. E Davi nos traz algumas lições aqui, a gente vai ver que o salmo ele é meio trançado, né, digamos assim. Ele fala qual é o resultado de uma vida de confissão ao Senhor. E aí ele diz como é que a gente toma o caminho para ter uma vida de confissão ao Senhor. Ele mostra qual é o resultado de ter uma vida oculta diante de Deus. E ele mostra então como é que a gente toma os passos para viver uma vida oculta diante de Deus. Ele mostra os dois lados da moeda. E nós vamos ver os benefícios então de viver uma vida diante de Deus, de sinceridade. A primeira coisa que nós vamos ver então nesse salmo aqui é o resultado de uma vida sincera. Nós vamos ver algumas palavras muito importantes aqui nesses versículos. Davi ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. A primeira coisa que ele fala aqui é: bem-aventurado é um homem extremamente feliz, ou mais do que feliz, algo que você não consegue colocar em palavras. Imagina um pai quando ele tem aquela alegria de ter o filho, ou a mãe que esperou por 9 meses ali, né, como tem a mamãe aqui, esperando, daqui a pouco vai receber o seu filhinho nos braços. Ela não consegue expressar em palavras o que é isso. A realidade é, rapaz, isso é incrível. Me diga aí, mãe, pai, me diga em uma palavra, expresse o que é ter os seus filhos nos braços. Não existe. A gente tenta expressar, é maravilhoso, é incrível. Do mesmo jeito é o que Davi está dizendo aqui. A gente tenta expressar em palavras o que é ter uma vida transparente diante de Deus. Quando Davi, então ele olha e vê o perdão dele sendo colocado ali diante dele, e ele diz assim então: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Essa ideia de transgressão perdoada é literalmente Deus absorver ou lançar a transgressão dele para longe. Ele entende que ele não apenas teve a transgressão ou o pecado dele, aquele pecado tão absurdo, perdoado, mas é a ideia de que Deus pegou esse pecado e Deus jogou para longe. Deus nunca vai trazer aquele pecado de novo e jogar no rosto de Davi. Ele sabia disso. A transgressão dele é perdoada ao ponto de, ainda que Davi lembre, Deus não lembra. Isso é incrível, porque nós muitas vezes vamos ser perdoados dos nossos pecados e a gente vai lutar a vida inteira lutando contra essas memórias. Mas diante de Deus, você nunca vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer: ó, tu pecou assim, tu fez isso aqui, eu nunca esqueci disso, daquilo outro. Deus não vai fazer isso. Nós como pecadores lutamos com os pensamentos de transgressões. Deus não. Ele pega então, Davi está dizendo aqui: bem-aventurado é aquele cuja transgressão ou seu pecado é lançado para longe. Essa é a primeira coisa, a primeira ideia de um resultado. Qual é o resultado de uma vida sincera, ou de viver uma vida aberta diante de Deus e das pessoas? Nós temos a certeza e o deleite de ter as nossas transgressões longe de nós. Quando você vive uma vida oculta, a gente vai ver isso daqui a pouco, você não tem essa paz, essa tranquilidade, esse descanso de viver sabendo que as suas transgressões estão longe de você. E Davi então usa essa primeira palavrinha aqui e diz: olha, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Mas não somente isso, ele usa também aí outra palavra e ele diz então: aqueles que têm o seu pecado encoberto, ou seus pecados cobertos. Essa aqui é a ideia de expiar os pecados. Lembra da Páscoa?
de quando o Egito inteiro estava ali perdendo seus primogênitos e Deus estava guardando o seu povo. Deus estava literalmente, a ideia de passar por cima, né? A Páscoa, Deus estava passando por cima, estava absolvendo, não que aquele povo fosse um povo bom, inocente, não, é porque Deus era misericordioso. É exatamente isso aqui. Não é porque Davi era um cara bonzinho, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Meu amigo, se você pega o pecado de Davi e você coloca em destaque, aquilo ali é uma desgraça. O cara pegou a esposa de alguém, trouxe para ser esposa dele, que nem era a ideia de ser esposa, mandou matar o marido da mulher, botou o cara na frente para ele não levar culpa. Era tão covarde de um jeito que ele disse, eu vou mandar matar o cara de um jeito que eu não leve culpa, bota ele na frente da guerra. Isso é ridículo, quando a gente olha humanamente falando. Mas Deus, com sua misericórdia enorme, passa por cima disso. Não é que Deus não leve em conta. Davi sofreu as consequências disso e a gente viu. As consequências foram drásticas, horríveis lá no reino de Davi. Mas em relação à vida espiritual de Davi, a vida dele diante de Deus, Deus passou por cima daquele pecado e disse assim, Davi, isso aqui eu nunca vou jogar na sua cara. Esse é o resultado, então, o segundo resultado de nós termos uma vida transparente diante de Deus. A primeira é, nós temos a certeza de que os nossos pecados e as nossas transgressões estão longe de nós, ainda que doa na memória, mas diante de Deus nós não devemos nada. E a segunda coisa é que nós sabemos que Deus, Ele cobriu totalmente os nossos pecados, estão cobertos diante dele. E a terceira coisa que Davi também fala aí é, bem-aventurado aquele cujo Senhor não atribui iniquidade. Ou seja, é a ideia de você ter a dívida cancelada. Ele não atribui, ou ele não coloca na sua conta o que deveria estar na sua conta. Se você trabalha, o que você está esperando no final do mês ou no começo do mês? Salário, né? Todo mundo está esperando aí para sair, pagar suas contas, né? Do mesmo jeito é aquele que pecou. Ele tem que esperar que o salário vai cair na conta dele. Paulo falou isso muito claro em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. É natural. Você não pode esperar outra coisa quando você vive uma vida de pecado a não ser a morte. Diante de Deus não tem um meio termozinho ali. Não, peraí, eu acho que Deus vai me mandar para o purgatório ali, aí lá a gente conversa. Não existe isso. Não existe, biblicamente falando. Diante de Deus você vai receber a conta, uma hora a conta vai chegar. Você está desfrutando da sua vida de pecado, a vida de iniquidade, não se preocupa, uma hora o garçom vai bater na sua mesa. E esse garçom é nada mais, nada menos do que o juiz de toda a terra, Deus. A conta vai chegar. Mas aqui, a misericórdia de Deus, quando é derramada diante da sinceridade do homem, do pedido de perdão, o que Deus está dizendo é que Ele risca essa dívida. Ele quita totalmente a dívida. E Davi está dizendo aqui, aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. É interessante que é Deus quem não atribui. Davi não diz assim, não é que eu paguei a minha dívida. Foi Deus quem decidiu simplesmente dizer assim, eu não vou cobrar essa dívida de você. É um ato soberano, misericordioso, milagroso de Deus, em nos convencer dos nossos pecados e nós nos voltarmos arrependidos diante de Deus. Foi Deus quem levou Natã para ir lá e confrontar Davi, e Davi disse, realmente, Natã, você está certo. Eu sou esse desgraçado aí mesmo, e Deus é justo no que Ele quiser fazer. E quando ele quebrantou o coração dele, foi isso que aconteceu. Então nós temos aqui 3 privilégios que nós temos, resultados. Davi começa mostrando o resultado de uma vida, ele não começa mostrando o caminho, por isso que eu falei que ele vai trançar aqui, né? Que ele mostrou o resultado, mas como é que a gente chega até aqui? Daqui a pouco a gente vai ver qual é o caminho que a gente toma. Mas ele começa mostrando então, bem-aventurado, irmãos, é aquele as suas transgressões são perdoadas. Bem-aventurado é aquele cujos pecados são cobertos e aqueles que têm a sua dívida cancelada, ou o Senhor não atribui culpa. Me diga, você como um crente no Senhor Jesus,
Existe coisa melhor no mundo do que viver uma vida dessa? De ter a sua plena consciência de que você nunca vai chegar diante de Deus e Ele vai lançar na sua cara as suas dívidas de pecado. Não existe coisa melhor, meu irmão, no mundo do que isso. Não existe. Esse é o resultado, primeiro, de vivermos uma vida de sinceridade diante de Deus. E é interessante também que Davi usa uma outra palavrinha aí, que ele diz assim, em cujo espírito não há engano. Aqui é uma certeza de que nós, diante de Deus, estamos purificados ao ponto de que nós não precisamos estar em dúvida. Espera aí, será que Deus realmente pagou esse preço? Será que é isso mesmo? Nós temos a certeza e nós podemos descansar, porque isso não é algo que está voltado para nós. Mas é Deus. É por causa de Deus. Se você está seguro na sua força, no seu poder, no que você tem, no que você faz para ter seus pecados perdoados e a sua vida transformada, certamente você vai ter uma vida quebrada. Mas se você está seguro na promessa de Deus de perdão, de redenção e de purificação, nós podemos descansar no Senhor. Nós falhamos. É por isso que eu sempre falo, pastor, as pessoas falam, pastor, você acha que o crente pode perder a salvação? Se depender dele, ele perde. Se dependesse de mim, eu perdi a minha salvação, com certeza, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Graças ao bom Deus que não depende de mim. Graças ao bom Deus que não depende de nós. É um ato gracioso de Deus, de estarmos seguros nele. É por isso que nós podemos descansar. E aí Davi diz, cujo o espírito não há engano. Cujo espírito há certeza de que de fato somos perdoados. Davi aqui é interessante, às vezes a gente passa por cima, mas ele usa 3 palavras diferentes para se referir à sua ofensa nesse trecho. Ele usa a palavrinha transgressão, ele usa a palavra pecado e a palavra iniquidade. São 3 palavras diferentes no hebraico mesmo. A primeira palavra que ele usa, transgressão, é a ideia de rebelião. É aquela coisa que você sabe que está errado, alguém está lhe chamando a atenção, a ideia da sua consciência está dizendo ali que você vai errar e você ainda se rebela contra Deus. A segunda palavra, o pecado, é literalmente a ideia de você sair do caminho, né? Errar o alvo. E a terceira palavra é a ideia de ir a fundo na depravação. Ao ponto que Davi foi naquela depravação de matar pessoas para satisfazer o seu pecado. E Davi, ele diz exatamente, ele foi nos pontos mais fundos da transgressão. Pecado, iniquidade e transgressão. Sabe o que é incrível de tudo isso? Deus perdoou tudo isso de Davi. Deus, peraí, Davi, eu acho que o pecado eu consigo perdoar, a transgressão, mas a iniquidade é demais. Deus perdoou a transgressão, o pecado e a iniquidade de Davi. Na maior desgraça, no poço mais fundo que Davi foi, Deus foi lá e perdoou Davi. Esse é o resultado, irmãos, primeiro de tudo, de viver uma vida de sinceridade diante de Deus. Não vale a pena viver uma vida sem ser aberta, sem ser transparente. O resultado é esse aqui, de viver uma vida diante de Deus. Mas também nós vamos ver o contrário. E qual é então, Davi? Espera aí. O resultado de vivermos uma vida de não sinceridade ou uma vida oculta. Deixa eu só fazer uma citação rapidinho aqui do Paul Tripp, que é muito interessante, que ele fala a respeito disso aqui que nós vimos agora. Você pode ter a coragem de reconhecer o seu pecado exatamente porque a misericórdia de Deus é ricamente abundante. É interessante, eu achei legal isso aqui que ele falou. Por quê? Nós não reconhecemos a nossa miséria ou não reconhecemos também a misericórdia de Deus somente porque nós queremos nos sentir bem. Mas é porque, acima de tudo, Deus é ricamente, abundantemente misericordioso. Porque se Deus fosse simplesmente só nos fulminar quando confessarmos diante de Deus os nossos pecados,
Qual a esperança que tínhamos de ir diante dele? Nós podemos ir com uma vida sincera, confessar os nossos pecados, transgressões, o pior que tem em nossos corações. E saber que Deus vai ser abundantemente rico em misericórdia para conosco. Isso é incrível. A gente pode descansar na confissão, na transparência diante de Deus, não somente porque eu quero me sentir bem, mas porque eu sei que lá, diante dele, eu vou alcançar misericórdia. Viver uma vida de transparência, viver uma vida sincera diante de Deus, tem esse resultado. Ao mesmo tempo, nós temos, por outro lado, o resultado de viver uma vida oculta diante de Deus. Qual é o resultado de viver uma vida oculta? Davi, então, vai mostrar o antes. Como é que eu estava antes disso aqui? Aqui é o resultado. Foi depois que eu pedi perdão. Mas como é que eu estava antes? Davi, ele faz um jogo de palavras. Ele podia simplesmente começar dizendo assim: enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Mas ele começa dizendo a parte boa, né? E depois ele vai dizer como é que ele vivia antes. Versículos 3 e 4, Davi vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor como no calor do verão. Davi então mostra que a primeira coisa para você viver uma vida oculta diante de Deus, ou uma vida que não seja transparente diante de Deus e dos outros, é você viver uma vida que você não confessa pecado, é se calar. O que ele está dizendo? Enquanto eu calei os meus pecados, é enquanto eu não confessei os meus pecados, enquanto ele não reconheceu, ele não se dobrou diante de Deus, Senhor, o Senhor está certo, é realmente isso. Esse era o resultado da vida dele. Calar o pecado é tentar negar algo que deveria ser falado. Se Deus manda confessar pecado, a gente não pode negociar com Deus, meus irmãos. Não existe essa, não, peraí, eu acho que consigo aguentar mais uma semaninha, mais 2 dias, eu vou conversar com o pastor. Não, pastor não, eu vou conversar com o irmão. Você fica negociando na sua consciência, mas o antídoto, o único caminho que Deus diz é que você precisa confessar o seu pecado. É falar, é pedir ajuda. Quando você se cala, é como se você estivesse negando um pedido de socorro enquanto você está morrendo. Imagina você descendo uma cachoeira lá, e a única coisa que você precisa fazer é gritar para alguém olhar para você, e você não faz. E você acha assim, não, se eu gritar aqui, as pessoas vão olhar para mim e vai ser vergonhoso. Mas tu está morrendo. Você vai cair na cachoeira e você vai morrer. A ideia do pecado é essa. Enquanto você não reconhece, não pede ajuda e não busca mudar, você está indo para o precipício e vai cair e vai morrer. Espiritualmente, às vezes fisicamente. É isso que Davi está dizendo. Enquanto eu calei, e aí ele vai dizer quais foram os resultados terríveis, né? Enquanto ele se calou. A primeira coisa, nós temos aí alguns tópicos. Ele vai dizer da deterioração física dele, né? Ele diz: envelheceram os meus ossos. Eu não sei quem tem artrite e artrose aqui. Mas você quando sente, está em crise, eu tenho artrose nos meus joelhos, nos dois. Tem dias que eu consigo nem andar direito. Então dá uma crise. Mas agora imagina você passar 24 horas sentindo seus ossos doerem. Só imagina essa sensação. Imagina só. Não sei se a Yali já pegou alguém aí com esse tipo de dor. Deve ser desesperador, meu irmão. Você passar 24 horas com os seus ossos doendo. Era o que Davi está dizendo que ele está sentindo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Como se os ossos dele ele estivesse sentindo os ossos endurecendo, né? E ele diz: pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Imagina essa cena. A dor, o vigor físico dele indo embora. E ele sabia, simplesmente, que aquilo ali não era um problema físico. Davi sabia.
Uma coisa é você saber, tipo, eu estou sentindo dor nos meus ossos e eu sei que eu vou ter que tomar um remédio, é um problema físico. Mas e quando o remédio não passa? Porque aquilo não é um problema físico, mas espiritual. O peso da dor espiritual sobre ele refletindo no corpo. Esse é esse primeiro ponto que Davi coloca aqui, de dizer, olha, a deterioração física estava chegando ao meu corpo. A segunda coisa que nós vamos ver é que ele vai dizer da deterioração emocional também. Além do físico, emocional, ele vai dizer assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se secou como no calor do verão. Pensando você num lugar mais quente aí que você já foi, sem água, cansado, tudo que você queria era simplesmente lá um pouquinho de água. É a sensação que Davi está sentindo aqui. Ele está dizendo, o meu vigor, ou seja, as minhas forças se secaram ao ponto de eu pensar que eu estou no calor, um cansaço, uma deterioração emocional. Isso é cansativo fisicamente e emocionalmente também. Mas Davi também diz que ele teve uma deterioração espiritual. Você vê também no trecho que ele diz assim, pelos meus constantes, envelhecer os meus ossos, ele diz aqui, os meus gemidos eram constantes, ou seja, todo dia. Por quê? Por que os gemidos de Davi eram constantes todo dia? Porque a mão de Deus pesava sobre ele, dia e noite. Eu acho que isso aqui, de todas as dores, de tudo que acontece, isso aqui é o pior. Pensa, só imagina a mão de Deus pesando sobre você dia e noite. Não é a mão do pastor Timóteo. O pastor Timóteo é grandão, imagina já botar a mão ali, mas Deus, o todo-poderoso, soberano, pesando a mão sobre você. Era a sensação que Davi tinha. Meu irmão, minha irmã, que imagem degradante é essa desse homem? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente destruído. Simplesmente porque não confessou pecado. Simplesmente porque decidiu ter uma única palavrinha aí, enquanto eu calei. Só isso. Deus, ele não estava pedindo para Davi abrir mão do reino dele. Deus, ele não estava pedindo para Davi fazer sacrifícios para ele. Deus, ele não estava pedindo para Davi ir para a guerra e vencer quantos. Deus só queria que Davi fizesse uma coisa: confessasse o pecado. É por isso que nós falamos lá no começo. Viver uma vida de agradar a Deus é fazer a vontade dele, independente das consequências. Davi poderia perder o reino? Poderia. Davi poderia morrer? Poderia. Mas o que Deus queria é que Davi fizesse a vontade dele. Do mesmo jeito se você está aqui enquanto eu estou pregando e você sabe, pastor, tem um pecado que eu preciso confessar. Toma o espaço. É o único caminho que você vai ter que fazer. Enquanto você calar, enquanto você viver essa vida de ocultar pecado, essa é a realidade daqueles que vivem longe do Senhor, ou longe da confissão do Senhor. Meus irmãos, não há um meio termo para nós vivermos uma vida de paz diante de Deus. Uma das coisas que as pessoas mais falam hoje, assim, eu estou em paz com isso, né? Eu quero sentir paz diante de Deus. Mas eu acho que uma das coisas que nós deveríamos mais pensar é estarmos em paz diante de Deus, em relação a termos uma vida limpa diante dele. E só um meio para isso. Provérbios, como nós vimos, a primeira parte de Provérbios é o quê? O que encobre a transgressão jamais prosperará. O que tem que acontecer? Confessar e deixar. Não existe um meio termo aí, não existe. Eu ficar brincando com o meu pecadozinho oculto ali, domingo eu venho para a igreja, estou lá ouvindo a palavra, está tudo tranquilo. Diante de Deus, a mão dele vai pesar sobre você. Talvez você vai sentir também algo físico. Tem pessoas que sentem relacionado ao pecado. Nem todo mundo vai acontecer, mas eu conheço pessoas que
tem problemas físicos por causa de pecado. Nem sempre acontece, mas pode acontecer também. No entanto, as realidades espirituais de que Deus vai de fato pesar a mão sobre você, isso não tenha dúvida. Não tem como você ser um filho de Deus e viver tranquilo com uma vida sem sinceridade. Não existe. Não existe. Você vai lutar com a sua consciência a vida toda. Você vai lutar batendo na parede a vida toda. Mas a realidade é que você vai quebrar a cara a vida toda, porque só há um meio. Abrir a boca, confessar, pedir perdão, tomar o caminho de volta. Só há um meio para isso. Então aqui nós vimos as duas realidades. Primeiro, o resultado de ter uma vida sincera. E depois o resultado de ter uma vida oculta. Mas espera aí. Como é então que eu vou tomar os passos para ter uma vida sincera? Davi então dá esses passos, né? Davi ele vai dizer o que nós devemos fazer. Ele só disse o resultado, mas agora no versículo seguinte, versículo 5, ele diz o que nós temos que fazer então. Pastor, a minha realidade hoje é que eu sei que eu preciso confessar pecado. O que eu tenho que fazer? Versículo 5. Olha o que o trecho diz. Deixa eu voltar aqui. Como ter uma vida sincera? Versículo 5. O que Davi começa dizendo? O que foi que ele fez? Olha aí, a primeira coisa. Confessei-te o meu pecado, que é a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Veja que ele usa novamente aquelas mesmas palavras, né? Pecado, iniquidade, transgressão. Para dizer que ele foi diante de Deus. Nos primeiros versos, Davi mostrou o resultado de uma vida de sinceridade, mas aqui nós vemos então como chegar até essa vida de sinceridade. O que nós precisamos fazer? A primeira coisa é confessar. Confessar. Deixa eu passar. Obrigado, Ana. Confessar. Primeira coisa, confessar. Confessar é literalmente você concordar com Deus. Deus disse assim, é pecado. Você diz, é verdade. Isso é confissão. Não é você negociar. Não, peraí, Senhor, eu acho que não é bem assim. Né? Eu acho que até aqui é pecado, daqui para cá eu acho que nem tanto. Né? Aquela ideia de que nada a ver, né? É o nada a ver que a gente tanto escuta. O que Deus diz ser pecado na palavra de Deus é pecado, ponto final. E eu preciso, se eu estou transgredindo uma lei de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso concordar com Deus. Deus está certo, eu estou errado, isso é confissão. Foi o que aconteceu com Davi, não foi? Quando Natan chegou para ele e disse assim, Davi, tu é o homem. Deus vai pesar a mão sobre você. E Davi pegou e disse assim, rapaz, é mesmo. Deus está certo. Senhor, é a única coisa, a oração que ele faz, Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Pesa a mão sobre mim, tenha misericórdia do meu povo. Davi isenta o povo e ele diz, eu pequei. Contra ti eu pequei. E é interessante isso, né? Porque Davi indiretamente matou Urias, adulterou, mas Davi disse que primeiramente pecou contra quem? Contra Deus. Salmo 51, versículo 4. Senhor, contra ti somente eu pequei. Porque a ofensa primeira de Davi era contra Deus. Não pense, meu irmão, que você cometeu um pecado, você precisa confessar algum pecado, você precisa ter a vida sincera diante de Deus. Antes de qualquer coisa, você não precisa estar se preocupando. Obviamente que nós temos que tomar passo, nós vamos ver. Mas antes de qualquer coisa, você precisa ter sua vida sincera e aberta diante de Deus. Reconhecendo que os seus pecados, os nossos pecados, eles são uma ofensa primeiramente direta contra o Deus Santo desse mundo. Nós pecamos contra Deus porque Ele é totalmente santo. E quando nós ferimos essa santidade dEle, nós ofendemos ao Senhor. E aí o que nós precisamos fazer? Reconhecer. Confessar, eu pequei contra o Senhor. Só há um caminho para ter uma vida sincera, é confissão. No sentido de você ter a sua vida aberta diante de Deus e dos outros, só há um caminho para isso, é confissão. Não tente negociar com a sua consciência e com o seu pecado. Não tente, você vai perder. Se volte para o Senhor em confissão. Essa é a primeira coisa então, os passos que Davi toma. O primeiro foi confessar. Se ele confessou, ele concordou com Deus. A segunda coisa que ele fez foi não ocultar. Ele foi sincero.
Ele abriu diante de Deus. Ele disse, ele reconheceu que ele estava errado, eu pequei contra Deus. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir diante de Deus e pedir perdão. Senhor, eu pequei contra ti, eu reconheço, eu estou sendo sincero. Abrir o meu coração e, de fato, não somente concordar com Deus, mas ir lá com sinceridade diante do Senhor e abrir o meu coração. Não ocultar o pecado, expor o que realmente precisa ser exposto. Aquela ideia de que muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu perdoo, eu estou arrependido, mas eu não quero fazer tal coisa. Eu desconfio de arrependimento pela metade, tá certo? Se você está de fato arrependido, você vai tomar os passos para também sofrer prejuízo. Isso é consequência de pecado, infelizmente, muitas vezes vai ser doloroso, às vezes vai ter, e nós vamos ver, né, no nosso livro aí, no livro Buscando a Deus, diversos exemplos de misericórdia de Deus, que as pessoas de fato foram lá, pediram perdão de pecados que eles não tinham confessado e Deus foi misericordioso. E eu acredito que Deus continua sendo misericordioso, mas você precisa tomar os passos corretos. Eu me arrependo, mas se tenho mais aí, já não tem arrependimento. Eu me arrependo, eu confesso e eu estou disposto a tomar os passos. Acabou-se. Eu me lembro muito do exemplo do Ronaldo, né, Roberto, do irmão do Roberto, de que se arrependeu, um servo do Senhor, e hoje é o nosso missionário, né, lá na Ilha da Madeira. Se arrependeu, viveu uma vida longe do Senhor, e depois de crente precisou voltar para o presídio e cumprir uma pena. Consequência. Ele não foi, não, peraí, eu acho que eu me arrependi, mas eu não vou confessar esses crimes não. Não, estou disposto a pagar isso mesmo. Foi lá, voltou, foi evangelizar no presídio. É um exemplo, não estou dizendo que você vai ser preso, se tiver que ser, que seja também, mas confesse. Faça o que tem que fazer. O que eu estou dizendo é que não existe meio termo em negociar com Deus tipos de arrependimento, confissão. A confissão sofre os prejuízos. E Davi estava simplesmente dizendo aqui, não é isso mesmo, Senhor, eu quero ser sincero diante do Senhor, eu quero fazer o que o Senhor tem que fazer, o que tem que fazer diante do Senhor. Então, primeira coisa é, confesse, não oculte. E depois, tome os passos, né? Ele diz assim, ele Davi falando, né? Eu disse, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tomar os passos de ir, né? De fazer realmente o que tem que ser feito. Não é só reconhecer, não é só concordar com Deus, mas é tomar os passos e fazer o que deve ser feito. Você precisa de ajuda? Conversa com a gente. Acho que eu não sei como fazer, mas eu quero colocar a minha vida sincera diante de Deus. Se esse trecho está quebrando o seu coração, vamos tomar os passos, meus irmãos. Não saia daqui e continue uma vida desgraçada diante de Deus, vivendo duas vidas. Tome os passos. E por último, você pode desfrutar ou ter a certeza de ser perdoado, porque ele diz assim, tu perdoastes a minha ou a iniquidade do meu pecado. Somente depois que ele tomou os passos de confessar, de ser sincero diante de Deus, de tomar os passos e ir lá pedir perdão, Davi então pôde desfrutar do perdão diante de Deus. A ideia é aquela fórmula de 1 João 1,9. Vamos ler todos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A fórmula aí é igual. Qual é o nosso papel? Confessar. Qual é o papel de Deus? Não existe mágica. Não existe negócio aí. É difícil, mas é simples, né? Qual a coisa mais difícil que existe para o crente a não ser confessar pecado? Parece que deveria ser uma coisa muito simples. Deus está dizendo, venha, confesse, que é uma certeza que você vai ser perdoado. Não é uma questão de negociação. Deus diz assim, venha cá, confesse o pecado, que talvez eu lhe perdoe. Não existe, é uma promessa, meu irmão. Confessa e Deus perdoa. A fórmula é essa. E nós temos dificuldade de obedecer isso. Então aqui está o resultado de viver uma vida sincera diante de Deus.
É nós confessarmos, é nós irmos até o Senhor e nós desfrutarmos de perdão. O caminho, então, aqui é como ter uma vida sincera e como, então, nós podemos seguir um caminho, ou traçar esse caminho para ter uma vida sincera. Qual é o caminho? Na realidade não é como, né? Na realidade é como é o caminho daqueles que vivem uma vida sincera. Qual é o caminho deles? Como é que eles vivem nesse mundo? Interessante de nós pensarmos aqui. Veja aí os versículos 6 ao 8. Eu vou destacar algumas coisas aqui. Mas Davi, ele vai, eu peguei aqui 3 versículos que vai falar exatamente de como é que vive aqueles que têm uma vida de confissão, uma vida sincera diante de Deus. Primeiro versículo 6, ele diz assim: sendo assim, todo que é piedoso fará súplicas em tempo de encontrar, com efeito de quando transborda, as muitas águas não atingirão. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Davi, ele tem certeza de que aqueles que vivem uma vida sincera, eles recebem perdão. O que ele está dizendo aqui, todo aquele que é piedoso te fará súplicas ao ponto de encontrar. Deus não vai bater a porta na sua cara quando você for buscar por graça e perdão. É o trecho de Hebreus, capítulo 4, talvez você lembra de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16, ele diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, para ajuda em momento oportuno. Isso é o que Davi está falando. Olha, nós podemos ir diante de Deus e receber perdão com certeza. O escritor aos Hebreus fala algo quase igual aqui, né? Nós podemos, irmãos, viver uma vida diante de Deus de sinceridade. Quando nós andamos num caminho de sinceridade, nós temos a certeza de ir diante de Deus e ser perdoado. É ponto final. É andar um caminho de perdão. A outra coisa também que ele vai dizer é que nós estamos seguros. Olha o versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Há uma segurança, nós estamos guardados no Senhor, não é que nós vamos passar por aflição nesse mundo, mas nós estamos descansando, guardados em Deus. Não é algo que nós estamos o tempo todo lidando com medo de ser descoberto, de alguém daqui a pouco vai descobrir que eu estou com pecado. É tranquilo, é estar seguro. Você não precisa andar com medo de estar sendo descoberto de algo que você não está escondendo. É o que Davi está dizendo, Deus é o nosso esconderijo. Não preciso disso, não preciso estar com medo. E a outra coisa é que, nós vemos no versículo 8, eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir sobre as minhas vistas, lhe darei conselho. Aqui é outra coisa que nós vemos também. Ele recebe instrução de como viver uma vida limpa. Não sei se eu coloquei aí, segurança, certeza de perdão, segurança, instrução. E depois vai ser alegria. Mas aqui uma outra coisa que nós vemos, o caminho daqueles que andam uma vida de sinceridade, eles recebem instrução de como viver uma vida limpa. Lembra do Salmo 119, versículos 9 ao 11? O salmista vai falar de como que o jovem ou como que o homem pode guardar o seu coração, observando conforme os seus mandamentos ou conforme a sua palavra. Aqueles que vivem uma vida sincera diante de Deus, eles vão saber exatamente onde buscar instrução para agradar e fazer a vontade do Senhor. E por último, versículo 11, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos os vocês que são retos de coração. É a ideia de que aqueles que vivem uma vida de sinceridade diante de Deus, vivem uma vida feliz. Não é isenta de sofrimento, não é isenta de tristeza. Mas imagina você poder estar diante de Deus, com o seu coração limpo, de que ninguém vai te acusar de nada. De que ninguém pode pegar no seu pulso e dizer, você está com pecado oculto, você anda alegre.
E isso, a alegria também é um fruto do Espírito, né? Mas o fruto da alegria é amor, paz, alegria, e aí vem os outros, né? É um fruto do Espírito, de gerar alegria em nós. Nós vivemos alegres porque temos uma vida diante de Deus, que é uma vida limpa. Coloquei uma citação aí do livro, na página 71. A sinceridade a respeito dos nossos pecados nos abre a porta para desfrutar a maravilhosa graça de Deus. Quando nós somos sinceros a respeito dos nossos pecados, nós temos a porta aberta para desfrutar da maravilhosa graça de Deus. Deus não vai bater a porta na sua cara, como eu falei lá mais na frente, né? E até mesmo a ideia de Hebreus, capítulo 4, é a ideia de que mesmo que você se volte vez após vez, pedindo perdão diante de Deus, a graça do sumo sacerdote vai abrir a porta para você dizer: rapaz, é isso mesmo, eu estou aqui para lhe perdoar, eu estou aqui para você tomar os passos e tomar os caminhos corretos. Nós podemos desfrutar da maravilhosa graça de Deus. Por último, nosso último, que mais um sentido de alerta e uma chamada ao arrependimento é: qual é o caminho, ou como vivem aqueles que andam com uma vida oculta? Qual é o caminho daqueles que vivem uma vida oculta? Versículos 9 e 10, a gente vai ver aí que a primeira coisa é: aqueles que vivem uma vida oculta, eles vivem uma vida de teimosia. Olha a comparação que Davi faz: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. A ideia é que você está lutando para controlar algo que você não vai controlar. Você vai passar a vida inteira lutando com a sua consciência, mas ela vai estar lhe dominando, cabresto ali o tempo inteiro. Não é a sinceridade de Deus, não é a tranquilidade diante de Deus que lhe domina, mas é aquele cabresto da consciência pesada. Nós vamos ver isso também em outro momento. Mas é de você não ser sincero, não abrir o seu coração e ser o tempo todo dominado por algo que você sabe que deve se soltar. O cavalo, a mula, eles têm força, mas eles são dominados por outros. O que adianta você ser alguém forte, alguém que se mostra ser o que não é, mas está sendo dominado simplesmente por o orgulho de não se dobrar e confessar pecado, não tomar os passos que Deus quer que você tome. Você vai ser dominado por uma consciência pesada, um caminho pesado, a mão de Deus pesando sobre você a vida toda. É um caminho de teimosia. A outra coisa também, você vai viver um caminho de sofrimento. Olha a parte A do versículo 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Seu caminho, no final das contas, é sofrer. Sofrer porque está lutando contra Deus. E isso vai lhe trazer sofrimento. Você não está lutando, né? Não é contra o seu irmão, não é contra o pastor, não é contra A ou B. Você está lutando nada mais, nada menos do que contra Deus. Quando você estiver lutando contra Deus, o caminho vai ser um caminho de sofrimento. Você vai sofrer porque, como nós vimos no versículo da semana, que aquele que encobre a transgressão jamais vai prosperar. E aqui não é só no sentido financeiro, é em todas as áreas. Você pode ter uma vida abundante financeira, você pode ter uma vida que você diga que é alegre, que é feliz, mas no final das contas a mão de Deus está pesando sobre você, porque você sabe que na sua consciência você está desobedecendo a Deus. E por último, a gente vê que aqueles que vivem uma vida oculta, eles vivem uma vida sem misericórdia. A parte B do versículo 10, o salmista diz: mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Logo, os ímpios vivem uma vida sem misericórdia. É uma vida que você não desfruta da misericórdia de Deus. Ao rejeitar a confissão e perdão de Deus, você está jogando fora uma fortuna disponível através do amor de Deus. Lembra de que nós vimos que a misericórdia de Deus é um meio que Deus abre abundante para nós desfrutarmos de perdão.
Efésios capítulo 2, quando Paulo diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus sendo o quê? Rico em misericórdia, nos amou. Quando você não desfruta de confessar pecado e tomar os passos para fazer o que realmente deve fazer, você está jogando fora uma fortuna que Deus está lhe dando. Deus está lhe dando uma fortuna abundante, que é o perdão, a misericórdia. Você está dizendo, não, não preciso disso não. Eu sei viver, eu sei melhor a minha vida do que Deus. Você está jogando fora isso. Eu quero terminar, meus irmãos, lendo aqui um trecho de Tiago. Se você puder abrir aí, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos 1 ao 10. Vou ler esse trecho aqui, não vou passar por tudo, só para a gente pegar o contexto. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10. Tiago está chamando os irmãos ali a atenção em relação ao orgulho, em relação ao pecado, em relação à confissão. E ele traz algumas coisas interessantes que ele diz. Ó, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito e que ele se fez habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem-se perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante de Deus e ele lhes exaltará. O que Tiago está dizendo aqui é que aqueles que são orgulhosos, que estão vivendo as suas vidas de pecados, só há um caminho para eles. É se humilhar. Nós vimos, né? A semana passada, humildade é de fato nos quebrantarmos e nos voltarmos para Deus. E hoje, no sentido de confessar e mudar, nós precisamos de fato nos humilhar. E ele está dizendo aqui, ó, no versículo 6, é interessante que ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A ideia de resistir aos soberbos, ou aqueles que não confessam pecado, essa ideia aqui é assim, deixa eu trazer uma ideia aterrorizante para você. Se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida que você sabe que está lutando, desobedecendo a Deus, Deus está lutando contra você. É de Deus fazer tudo contra você. Deus resiste, é aquela ideia assim, nós vamos humilde, colocando os nossos anseios, os nossos pedidos, nossos medos diante de Deus em oração, não é isso que a gente faz? A ideia daquele que vive uma vida oculta, uma vida de pecado, uma vida de não tomar os passos que Deus quer, é que Deus nem sequer quer conversa no sentido de ouvir você, porque ele vai lutar contra você. Você é orgulhoso e ele vai lutar contra você. Deus vai lhe ouvir, mas ele vai dizer, você está orgulhoso, eu vou lutar contra esse seu orgulho. Imagina, você está lutando nada mais, nada menos contra Deus. Por causa do nosso orgulho, e não dizer assim, Senhor, eu pequei, eu preciso mudar, me ajude. Nós preferimos lutar contra Deus. E você achando que no final das contas você vai ganhar. Você já sabe o final dessa história, meus irmãos. Você sabe o final dessa história. Tome os passos corretos, se volte para o Senhor. Quebrante o seu coração. Enquanto você se calar, enquanto você estiver lutando contra o orgulho, Deus vai estar contra você. Não tem como Deus estar do seu lado enquanto você está vivendo uma vida de orgulho. Uma vida a qual você está vivendo longe da vontade de Deus. Não tem como.
Se você deseja perdão completo, ausência de falsidade, remoção de culpa, instrução e cuidado de Deus, é isso que você deseja? Você precisa começar com honestidade e sinceridade. Não é questão de, eu vou começar lendo o livro e lendo a Bíblia. Não, não. É começar limpando o coração, antes de tudo. O livro aí que a gente está usando, o pequeno grupo, o guia, é para ajudar. Mas nós precisamos, primeiro de tudo, nos voltar para quebrantar o nosso coração diante de Deus. E por último, lembre-se que o sangue de Cristo, ele é poderoso para nos purificar de todo pecado. 1 João 1:7 diz isso. Não existe, e aí eu termino com essa frase, nenhum pecado é tão grande que Deus não possa perdoar, e nenhum pecado é tão pequeno que você possa permitir mantê-lo. Nenhum pecado é tão grande, lembre-se disso. Pastor, porque o senhor não sabe o meu coração, o que foi que eu fiz. Nenhum pecado é tão grande diante de Deus que Deus não possa perdoar, e nenhum é tão pequeno, pecado que parece tão besta, que você possa mantê-lo no seu coração. O caminho para você viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de um avivamento verdadeiro, ele começa em confessar pecado, em limpar o seu coração. Nós temos visto isso nas 3 semanas. Se você ainda não tomou os passos, hoje é o dia de você tomar os passos e fazer o que Deus requer de você. Você está aqui, você sabe que você precisa confessar, pedir perdão. Não saia daqui sem tomar os passos, meus irmãos. Se você também está aqui, você... Pastor, isso aí para mim não faz sentido, eu não sei o que é isso, eu não tenho um relacionamento com Deus. Isso aqui só é possível para aqueles que já colocaram a sua confiança no Salvador. Se essa não é a sua realidade ainda, você está vivendo uma vida de inimizade contra Deus. Se você for encontrar com o Salvador hoje, a sua comanda vai ser cobrada. E o preço é alto. O Senhor Jesus não negocia com pecados que não foram confessados e arrependidos. Mas Ele é um Deus misericordioso, grandioso, com os humildes, que se voltam para Ele, reconhecendo que não pode fazer nada. Se você não fez isso ainda, se você não colocou sua vida diante do Salvador, se você não sabe para onde que você vai, se você sair daqui hoje, não saia daqui sem resolver sua situação com o Senhor. A decisão mais importante de toda a sua vida é onde você vai passar a sua eternidade. Se você não sabe disso hoje, meu irmão, eu não posso te garantir que amanhã você vai saber. Não sei, né? Posso te garantir que hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. O mesmo Deus que perdoa a iniquidade, o pecado e a transgressão de Davi, é o mesmo Deus misericordioso que expôs a sua palavra diante de você, para você se voltar quebrantado para Ele. E eu espero que você responda, e responda urgentemente. Os dias estão passando e são maus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Certamente palavra encorajadoras para alguns, mas duras para outros. Eu peço, Deus, que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, nos trazer arrependimento. Mas não somente arrependimento, Deus, nós vamos tomar os passos corretos para mudar. Assim como Davi fez, nós vamos também tomar os passos corretos, urgente, correr, confessar, mudar. Nos ajude, Deus, a fazer a Tua vontade. Quebranta, Senhor Deus, os nossos corações. Ó Deus, receba a glória nessa manhã, trazendo arrependimento aos corações aqui. E até mesmo, Senhor Deus, salvação de vidas que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém.